Então, graça e paz a todos os amados irmãos. A palavra bodas aparece, na grande maioria das vezes, no plural na Escritura. Raramente aparece no singular, quando fala da boda do Cordeiro, é aquele encontro especial. Quando a igreja estiver na presença dele e a gente, como diz a Escritura, o verá face a face e o conheceremos assim como somos conhecidos. Ali será a boda. Mas a gente já vive as bodas. Amém? A boda é uma festa de encontro, de casamento, de aliança, de pacto. E nós estamos vivendo nessa noite um momento de bodas. Um momento especial nos ciclos da sabedoria do nosso Pai, de escolha dele, porque aprove a ele. Nessa noite assim estarmos reunidos. Amém? De portas abertas. Ele está especialmente hoje atento à oração em reunião com o Yalchan sobre mais um ciclo de 7 dias, sobre a próxima semana que se inicia. Amém? Mateus 25, versículos de 1 a 13, é um texto do chamado sermão profético. Sermão profético. Então, aqui, nosso Salvador ele traz várias profecias, né, no capítulo 24 até o 26, e nós vamos ler alternadamente esses 13 versículos. Amém? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: ó meu amo, meu rei, ó meu amo, meu rei, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos repetir o 13 todos juntos? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Amados, fica muito claro aqui a diferença entre pessoas que têm contato com múltiplos aspectos do reino, mas não tem o reino em si, realmente. Essa parábola das 10 virgens mostra-nos bem pessoas que têm um contato realmente com o reino. Eram 10 as virgens, mas 5 eram sábias e 5 eram nécias, insensatas. Então, eu gostaria que vocês pensassem um instante sobre isso. Esse é um sermão profético. Imagine que essa fosse a última noite e a última palavra que você iria receber. Ou melhor, que o nosso Pai, pelo Espírito dele, separou para que você recebesse. Se hoje fosse a última noite, antes da boda, antes das virgens sábias, prudentes entrarem para as festas. Se essa hora fosse a última hora, a última oportunidade de você ouvir a voz do Espírito. Então imagine que se fosse daqui a alguns minutos a volta de Yalchan, o arrebatamento. Imagine um pouquinho isso. Amém? Vamos procurar direcionar nossos pensamentos. Imagine um pouco isso. Agora, eu queria que você, nessa imaginação, você pensasse um pouco como é que você se sentiria hoje, agora. Será que você ia se sentir faltando alguma coisa? Assim, eu queria que não fosse hoje, ou eu queria que demorasse mais um pouquinho para me preparar melhor. Como é que você se sentiria? Pense um pouco sobre isso. Como você se sentiria?
Agora, eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta: por que foram só 5 entre 10 que entraram? A resposta é no próprio texto, né? Os prudentes, que tinham azeite a mais. Agora, por que foi que essas entraram e as outras não? Será que isso é um motivo justo? Somente porque uma tinha azeite de reserva e a outra não tinha azeite na reserva? Uma estava com o tanque cheio e a outra estava com o tanque desprevenido, meio vazio? Agora, essa parábola ela não fala sobre o mundo. Ela fala sobre nós. E Yahshua não estava falando para o mundo. Como a gente começou a falar rapidamente, foram 10. E todas 10 eram virgens. A virgindade aqui é um símbolo de não prostituição com a idolatria, com as coisas do mundo. A Escritura, quando ela fala de virgindade em relação à igreja, ela fala da pureza em não se contaminar com as coisas, com a vida prostituída. Uma vida que não se manchou com as coisas desse século. Então, as 10 eram virgens. Vocês prestaram atenção nisso? Ou seja, as 10 não estavam envolvidas em determinadas coisas desse mundo. Eram pessoas, aqui quantificam, né, uma proporção, mas elas apenas apontam, é uma parábola, mas apontam o quê? Que pessoas vão entrar e pessoas não vão entrar nas bodas. Que pessoas estão tendo contato com o reino, mas está faltando ainda algo que é o indispensável, algo que é essencial. Aquelas 10 estavam aguardando o noivo, não estavam? Estavam esperando. A Escritura diz aqui que o noivo tardando, elas adormeceram, pegaram no sono. Então, apenas 5 estavam prontas. Mas houve um grito, houve um clamor. O versículo aqui diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Versículo número 6 aí, ó. Ouviu-se um grito, um clamor. Um clamor. Eis o noivo sair ao seu encontro. Houve uma voz que não foi a voz do noivo. Foi a voz de um mensageiro. Alguém enviado pelo noivo para anunciar a presença do noivo para aquelas virgens que estavam esperando o noivo. Foi assim? Sim ou não? Um mensageiro, não foi o próprio noivo que falou. E o mensageiro disse: eis aí o noivo! Foi uma voz clara, foi um grito. A palavra aqui que é traduzida por grito pode ser entendida também como clamor. Foi algo que foi falado com eloquência. Algo que trazia um chamado de urgência, de uma presença que requer prontidão. Amém? Amém. Aleluia. Então eu queria que vocês meditassem comigo agora quando se ouvir o clamor. A gente vai mencionar aqui algumas coisas que vai acontecer e que acontecem quando se ouvir o clamor. E esse clamor, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Eu queria só fazer um paralelo antes da gente entrar no tema propriamente dito, que você abrisse também sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4. Não toda a perícope, mas nós vamos ler aqui alguns versículos. Aliás, do versículo 13 somente até o versículo de número 16. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Yahshua morreu e ressuscitou, assim também o Altíssimo, mediante Yahshua, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do soberano rei, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do soberano rei Yahshua, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o soberano rei mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Altíssimo, descerá dos céus, e os mortos no Machia ressuscitarão primeiro. Então aqui é uma referência ao arrebatamento. Ok? Aqui é dito que a igreja, juntamente com os que morreram no Machia, vão subir aos céus entre nuvens, uma expressão apostólica que se repete enfaticamente no Novo Testamento, a expressão entre nuvens, entre nuvens. A igreja se encontrará com o Machia e Yahshua entre nuvens. Então isso nos fala do arrebatamento. Ok? Mas a ênfase que eu quero dar aqui é essas 3 coisas que vão acontecer. Primeiro, o próprio soberano rei, dada a sua palavra de ordem. Primeiro, a palavra de ordem. Segundo, ouvida a voz do arcanjo. E terceiro, ressoada a trombeta do Altíssimo, Yahweh, do Pai. Então ele descerá.
nas nuvens. E os mortos virão com ele, e de modo algum nós precederemos aos que morreram nele. Aleluia? Eles virão com ele, mas eles serão transformados primeiro do que nós. Mas nós vamos subir juntos com os que morreram e nos encontraremos com o soberano rei entre nuvens. 3 coisas vão acontecer. Primeiro, dada a palavra de ordem. É o comando. Então, ele está dando ordem às coisas, mas vai chegar um momento que ele vai dizer agora. E a igreja, que é uma nação de profetas, lembram? A última série que a gente ministrou, uma nação de profetas. Se a igreja tiver apercebida, as 10 virgens ouviram a voz. Então, ouvir e saber que está às portas, a igreja vai ouvir, vai saber. Mas uma parte não vai entrar. Isso é algo muito forte, gente, muito forte. É importante a gente pensar sobre isso. Amém? Então, essa voz, palavra de ordem, acaso Yahweh o Altíssimo fará alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Isso é uma pergunta bíblica. Está na Escritura. É uma profecia. Ele revela, e ele já revelou a vontade dele, ele dá à sua igreja o seu próprio espírito e faz a gente ter discernimento. A gente saber a quantas andas a carruagem do mundo. Não precisa ficar atrás de notícia do mundo, não. É só estudar, ainda que superficialmente, mas você precisa estudar. Em oração, a palavra. Então, o que acontece? Você tem discernimento. Você sabe o que ele está fazendo. Então, ele vai dar a palavra de ordem. É agora. Aí o que é que vai acontecer? Depois disso, vai se suceder. Primeiro, dar a palavra de ordem. Depois, ouvir a voz do arcanjo. Os estudiosos da Escritura têm um consenso, tem uma unidade em afirmar que esse arcanjo chama-se o arcanjo Miguel. É o arcanjo Miguel. Ok? E o arcanjo Miguel, ele, nas Escrituras também, ele é o guardião da nação de Israel. Está ainda com um véu no rosto. Mas há muitas profecias que falam que no período da grande tribulação haverá pessoas que serão salvas. É também um período de graça, de misericórdia ainda. Ok? Então, o arcanjo Miguel também vai fazer ouvir sua voz sobre a vinda. E será ressoada a trombeta. Essa trombeta também, toda a igreja ouvirá. Amém? Aleluia. Aí, o que acontece ao ouvir o clamor? Primeira coisa que acontece, será um momento de separação. Pense um pouquinho nisso. Será um momento de separação. É uma separação exterior. Existe a pureza visível, a pureza religiosa, a vida religiosa, a aparência. As 10 tinham a mesma aparência, mas houve uma separação. Quem fez essa separação? A justiça veio do Altíssimo. Ele havia determinado que entrariam para as bodas quem tivesse azeite suficiente. Azeite além do que está na lâmpada aceso. Além do que é visível. Todas elas tinham lâmpada. A mesma lâmpada que as prudentes tinham, as imprudentes também tinham. A mesma lâmpada, a lâmpada que quem está falando é propriamente a luz também, que estava saindo das prudentes, também estava das virgens. Só que a Escritura vai entrar, e Alcha, quando ele conta essa parábola, ele entra no detalhe. As imprudentes tinham apenas azeite para demonstrar aquela luz. Não havia reserva. E a luz já estava apagando. Ou seja, o azeite já estava no fim. Vamos entender isso aí, são detalhes proféticos. Amém? Então houve ali uma separação. Todas tinham a mesma expectativa, carregavam as mesmas lâmpadas. Então percebam uma coisa, a diferença não é visível. Não é nas coisas exteriores. Existem pessoas que aprendem a linguagem da fé, a linguagem crentez. O trejeito crentez. A pessoa se veste como crente, ela até ensina a palavra como alguém muito piedoso. Elas cantam muito bem, sabem cantar muito bem, mas não têm uma vida íntima, cheia da presença real, sincera, genuína, verdadeira, legítima de comunhão. Elas vivem uma aparência. Vocês estão comigo? Amém? Saber servir, estar envolvido numa agenda da igreja, corre para ali, corre para lá, e tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. A maioria com a língua ferina, com falsidade, sempre vê as coisas com maus olhos. Isso faz parte de uma mentalidade, gente. É preciso vocês entenderem que a mentalidade do reino é diferente. E aquele momento vai ser um momento de separação.
Então tem pessoas que irão e tem pessoas que vão ficar. Quando se ouvir o clamor, em segundo lugar, será também um momento de discernimento claro. Primeiro vai ser um momento de separação. Uns sobem, outros não. Segundo, vai ser um momento de discernimento claro. Porque muitas pessoas, por exemplo, essas virgens imprudentes, insensatas, que faltava senso, sensatez, faltava arrazoar, o que é que eu estou fazendo? Né? Como é que está o meu coração? Faltou pensar. As imprudentes, elas não tinham discernimento claro. Por quê? Está envolvida nas coisas desse século. A gente queria dizer a vocês o seguinte: quanto mais você buscar, vou dizer uma coisa de experiência minha nessa semana, mas é uma experiência antiga, só que a semana foi ainda mais forte. O Espírito Santo me mostrou coisas, discernimento de coisas espirituais, que se você não buscar, você não vai ter. Vocês lembram do rei Davi orando ao Altíssimo e pedindo que o Altíssimo o liberte dos pecados que lhe são ocultos? Existem pecados ocultos que a pessoa acha que não é pecado, não é nada demais não. Então nós precisamos enxergar onde é que está o nosso coração. Às vezes nosso coração está nas coisas desse mundo, às vezes a gente não tem prioridade para o reino. A graça virou desculpa para a gente não priorizar as coisas do reino. Não, porque o meu pai vai me perdoar, ele me ama. Então basta a gente ter qualquer um outro motivo para deixar as coisas do reino em segundo plano, terceiro plano. Então esse discernimento ele vai ficar muito claro, porque isso tem a ver com a unção. Isso tem a ver com amor. Quando você está apaixonado, aqui os mais experientes, né? Já se casaram, tudo, deve alimentar essa paixão pelo amor verdadeiro que vem do céu. Mas você lembra quem é que você pensava mais? O que é que você procurava fazer mais? Era ou não? E eu quero dizer no presente, é ou não a pessoa amada? Você quer ou não a companhia do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido? Quer ou não? Então, gente, o culto é um momento de adoração. Ah, eu posso cultuar sozinho? Posso cultuar sozinho, aleluia. Mas o Pai nos chama a viver em comunhão. Então eu não tenho prazer no culto, eu não tenho prazer em meditar na palavra dele, eu não tenho prazer em cantar louvores. Existem vários salmos que mandam a gente entoar cântico, a gente cantar. E lá não tem assim, entre parênteses, uma desculpa, não. Mas eu não sei cantar. Quem não souber cantar, esse salmo não é para você. Está escrito assim, eu não canto, a minha voz não é bonita, eu tenho vergonha da minha voz. Então bota um parênteses lá. Quem acha que a voz não é bonita, esse salmo não é para você. Está escrito assim na sua Bíblia? Não está, gente. Entoai de coração, hinos e cânticos espirituais ao Altíssimo. Quando você está cantando, tem uma diferença. E a pessoa que é surda e muda, essa pessoa é diferente, ela tem uma limitação. É a mesma coisa uma pessoa cega, uma pessoa aleijada. É uma limitação. O nosso Pai nos criou com audição, com dicção, sim ou não? Capacidade de andar. Isso não é desprezar nem ser preconceituoso com quem tem uma limitação física, orgânica, mental, não. Mas existem pessoas que têm limitação. Então você que pode cantar, todo ser que respira, louve. Não é assista, louve. E há vários salmos também que falam, eu tenho prazer de bendizer o teu nome no meio da congregação. A palavra lá, congregação em hebraico, é carral, é comunhão congregacional. Qual a maneira que eu toco a igreja eterna, invisível, de todas as épocas, passado e do futuro, enquanto Yahshua não vir? Como é que eu vivo comunhão com essa igreja eterna? É vivendo comunhão com a igreja local. Sério, indicativo, todas as setas alertas piscando no vermelho bem forte, mostrando que isso está faltando azeite. Quando a pessoa não tem paixão pelas coisas do reino, está faltando azeite. E quem faltar o azeite não vai subir não, gente. Então, quando se ouvir o grito, o clamor, primeiro, haverá separação. Segundo, haverá clareza, discernimento claro. A gente vai perceber. Quem subir vai perceber. E quem ficar vai perceber. Porque era igreja. E ficou. E vai ficar onde? Na grande tribulação. Então, essa lâmpada representa as coisas que podem ser vistas. Ministério pode ser visto. Os talentos, a habilidade de cantar, deixar de cantar, tocar instrumento, o conhecimento. A pessoa aprender a palestrar sobre a Bíblia. Tem muito pregador aí que é um palestrante da Bíblia. Ele não é alguém que realmente tem uma vida no altar. Ele sabe comover as pessoas, envolver as pessoas, entende? Ele é um bom produtor de conteúdo para envolver a audiência. Mas não tem uma vida. Então isso aí é ter a lâmpada. E ainda está até brilhando ali, porque tem gente, olha lá, a lâmpada está acesa. Mas está faltando a unção. Amém? Esse combustível está muito limitado e vai apagar. A lâmpada pode ser bonita, mas sem fogo ela é só decoração. E hoje o que é que a gente vê na igreja? A gente vê tecnologia, a gente vê uma agenda cheia, gente correndo para cima e para baixo para fazer isso e aquilo.
muitas estratégias de envolver as pessoas, mas poucas ou raras pessoas com azeite. Ok? Terceira coisa, o que é que vai acontecer quando se ouvir o clamor? Terceira coisa, será um momento de solidão, solitário. Os salvos, você pode ter pessoas ao teu lado que te amam, mas você vai estar sozinho dentro do rei. Sabia disso? É claro que você vai estar transbordando de alegria, porque você vai ver que você foi arrebatado. Agora, solidão terrível é para quem ficar. Solidão terrível. Porque a pessoa vai estar consciente, faz parte das 10 virgens, ficou, vai estar consciente que ficou, e vai ter clareza, vai ter discernimento, né? Vai ser um momento de separação, um momento de discernimento, e haverá clareza. E a pessoa vai ter clareza e vai estar se sentindo sozinha, porque é um momento de olhar para dentro de si. Veja, o texto diz o quê? O texto diz que aquelas virgens insensatas, elas foram fazer o quê? Quando elas viram que estava acabando o azeite. Primeira coisa que elas fizeram. Primeira coisa. Foram pedir. E as que não deram azeite? Porque não deram. Elas não podiam dar. Não podiam dar porque ia faltar para elas. É uma coisa intransferível, uma coisa pessoal. Então, salvação é pessoal. No momento do arrebatamento, a pessoa vai perceber a sua individualidade. Salvação não era porque eu estava numa família em que havia culto, ou ia para o culto, ou me levava para o culto, ou eu ia junto com o costume, ou eu estava num clube religioso de carteirinha, né? Tem até a carteirinha. E eu me acostumei a ir para aquele clube religioso. E eu fiz lá o passo a passo do clube religioso. O passo a passo. Batismo, ou crisma, sei lá o quê, né? Aí tem o passo a passo religioso. Aí a pessoa, não, eu estou cumprindo a tabela. Vamos um checklist. Isso eu fiz, aquilo ali também, aquilo ali também. Eu participo dos eventos, eu sirvo, isso e aquilo. Aí o rei, ele vai perguntar sobre o azeite. Amém? Então vai ser um momento de resposta pessoal intransferível. Intransferível. E você pode emprestar dinheiro? Pode. Se você tiver dinheiro suficiente, você pode até emprestar. A Escritura condena como pecado é emprestar com usura. É a pessoa que empresta com juros, que ela está emprestando, não para socorrer em si, mas está emprestando porque ela está vendo o lucro. E na maioria das vezes aqui é até uma extorsão. Está extorquindo aquela pessoa que na necessidade está pedindo emprestado. Não é propriamente a venda de um produto, mas a injustiça na venda que é praticada. Então você pode emprestar uma roupa, emprestar um carro. Azeite da sua casa. Você tem azeite na sua casa? Estou falando literalmente do azeite mesmo que você coloca na comida, na salada. Você tem azeite? Você pode emprestar esse azeite? Pode emprestar. Alguém já foi na tua casa pedir? Vem aqui porque a mamãe está precisando um pouquinho de farinha. Vocês podem emprestar um pouquinho de farinha? Eu lembro quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, aconteceu isso. De chegarem duas meninas lá, eu era menino também, pequeno, lá em casa, e chamaram. Aí, Dona Marlene, mamãe pediu para eu vir pedir emprestado aqui. Aí falou lá o que ela estava pedindo emprestado, que era uma comida. Né? Mas até a comida se empresta. Não, pode levar, não se preocupe não, não é emprestado não. Pode levar. Porque Alcha nos ensinou a fazer assim. Quando a gente puder, a gente realmente dá. Agora, unção é algo que não se empresta. Tem como. É algo que é fruto de um relacionamento. A unção é fruto de um relacionamento. Vamos dizer, relacionamento. Quanto mais você convive com Ele, mais você recebe da presença dEle. Quanto mais você se apega a Ele, mais você se apaixona por Ele, você se maravilha no que Ele é, mais você tem vontade de estar na companhia dEle. Se você vive uma vida religiosa, é tanta coisa para fazer dentro da denominação, dentro da igreja, você não tem nem tempo de refletir o que é realmente a comunhão com Ele. Você realmente não está buscando crescer em santidade para Ele. Veja, uma palavra que o Espírito Santo tem dito constantemente. Faz um tempo já. Eu conheço a palavra desde pequeno. Essa palavra tem norteado a minha vida. Mas de um tempo para cá eu tenho ouvido muito do Espírito. O que é santo, santifique-se ainda mais. Continue o ímpio, o impuro, na sua impureza. O injusto, na sua injustiça. E o que é santo, santifique-se. Santifique-se ainda mais. Mais e mais. Então o apóstolo Paulo, aqui no texto que a gente leu também, Filipenses 2, no comecinho dessa reunião nossa, o versículo 12, foi o último que a gente leu, Filipenses, a gente leu até o versículo 12, ele diz: tanto mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva a sua salvação. Porque é o Altíssimo que opera em você tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas você vai desenvolver a sua salvação. Agora você usa de desculpas,
para não desenvolver a sua salvação. Você diz, eu não tenho tempo, eu não tenho, se eu parar, eu não tenho recursos financeiros, materiais, eu não tenho capacidade intelectual, eu não tenho condições de me santificar mais do que isso, não. Então, são tudo coisas e muitas outras mais que Satanás coloca na cabeça das pessoas. Mas o azeite, ele não pode ser emprestado. E eu estou falando aqui desse azeite da unção. Em quarto lugar, quando se ouvir o clamor, será um momento de sonolência. Quando se ouvir o clamor, será um momento de letargia. Vocês observaram, das 10 virgens, todas eram virgens, todas tinham as lâmpadas, todas tinham azeite, mas não tinha azeite a mais, 5 não tinha mais. Foi justamente isso que mostrou que elas eram insensatas. Agora, o que aconteceu com as 10 também? Diz o texto que, tardando o noivo, elas adormeceram. Todas elas adormeceram. Isso aqui é muito sério, gente. Muito sério. Orando sobre isso, eu entendi essa sonolência, ela virá e já veio para a igreja. É justamente esse discernimento. A gente está vivendo tão avançada a noite. O mundo está em tão grandes trevas que isso, de certo modo, nos contamina. O cansaço vem. Acorde cedo do dia. O cansaço não vem? A igreja está acordada há 2000 anos atrás. E o mundo, nesses 2000 anos, foi anoitecendo. A gente está pertinho da meia-noite. O texto diz, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis aí o noivo. Mas houve um sono. Esse sono é justamente esse pouco discernimento das coisas. Se você não buscar ter discernimento na palavra, no espírito, examinar. Existem coisas culturais que você está envolvido culturalmente, gente. Coisas culturais que você está envolvido achando que não é nada demais. Que não é nada demais. Que é o normal. Sobre ser igreja, sobre viver igreja, sobre ser você, sobre a maneira como você se organiza, padrões de pensamento, de comportamento. N coisas que mostram que já avançado é o dia. Amém? Então todos estão, de certo modo, adormecidos. Há várias exortações na Escritura dizendo, desperta, tu dorme, desde os profetas até os apóstolos. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e o Mashiach te iluminará. É preciso haver um despertamento. Que despertamento é esse? Eu buscar crescer em discernimento, em aborrecer as coisas do mundo. Se eu não buscar isso, eu vou continuar amando o mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E esse amor ao mundo, ele é sutil. Ele é sutil. Não é uma coisa descarada, não é uma coisa na cara, que facilmente se enxerga, não, gente. O coração da gente vai sendo seduzido, sem percebermos. O discurso na ponta do lábio é bonito. Eu sou do meu amado e ele é meu. É bonito. Eu aceitei o Evangelho. Eu recebi o novo nascimento da água e do Espírito. É bonito. Mas você precisa descer ao discernimento e examinar quais são as áreas que estão adormecidas da tua vida. E é por causa da escuridão das trevas, um aparente tardar do noivo. Porque a Escritura vai nos dizer também que ele não tarda. Aparentemente, ele tardou. É uma impressão de quem espera. Quem está esperando 2 minutos, 3 é muito. Você está esperando com muita ansiedade. Vá num leito de hospital e veja uma pessoa esperando uma boa notícia. Veja alguém que está a poucos minutos da morte também. Como 1 minuto para essa pessoa é precioso. Alguém que está sofrendo, querendo a morte, também é uma outra terceira experiência. Também 1 minuto para ela é precioso demais. Parece que não chega nunca. Então, para as que estavam esperando o noivo, pareceu tardar. Quinto lugar. Quando se ouviu o clamor, será um tempo de densas trevas. Eu já até antecipei esse ponto assim. O céu, ele vai trazer surpresa. E Alcha diz, tenham cuidado por vocês mesmos. Lembra a ministração desse último domingo? Acautelai-vos por vós mesmos. Tenham cuidado por vocês mesmos. Para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Para que esse dia não seja um dia de angústia. Não seja um dia de lágrimas. Amém? Não seja um dia de lágrimas. Amém? Então foi assim no dilúvio.
Noé passou 120 anos pregando arrependimento, mandando os homens se arrependerem, anunciando que quem adentrasse a arca seria salvo. O que é que os homens faziam? Ou mulheres, o que é que as pessoas faziam? Duvidavam, zombavam, chamavam ele de louco. Era o mínimo, o mínimo. Chamavam ele de louco. Até o dia que Noé entrou na arca com a sua família, e diz a Escritura que Ial, está lá na tradução de vocês, o Senhor fechou a porta sobre ele. A arca foi fechada por fora. A arca representa a porta da salvação. O Altíssimo, quando ele determinar a hora, acabou! Ele vai determinar a hora e acabou, ponto final. Fechou a porta. O povo correu quando viu a chuva, correu para a porta, e bate na porta, e bate na porta, e grita, e tenta abrir. E as águas vieram com muita força. E assim será naquele dia. Então, gente amada, vai ser uma coisa surpreendente. O mundo em trevas, um mundo desatento, uma parte da igreja também desatenta, será surpreendida. Sexto lugar, quando se ouvir o clamor, será um momento de profundo amargor. Profundo amargor. Porque não haverá uma chance, uma segunda chance de ser arrebatado naquele arrebatamento. O que vai restar é uma expectação ou expectativa terrível sobre as coisas que sobrevirão. Porque não vai ser fácil. Alguém que queira sustentar o testemunho, principalmente alguém que brincou a vida toda. Vai ser na grande tribulação que essa pessoa vai sustentar o testemunho? Vai ser no momento quando for posto à prova pela fome, pela doença, pela presença de demônios andando aí, todo o poder do engano, da mentira de Satanás, o próprio antimachia, o filho da perdição, a besta, o falso profeta, andando nas nossas ruas aí. Você vendo, e Yahshua disse, vai ter sinais no céu, vai ter sinais na terra, sinais nas águas, todo lugar. Você acha que vai ser fácil? Então, para as virgens imprudentes, vai ser uma hora de grande angústia, quando se ouvir o clamor e não se for junto com ele. O que é que ele disse quando elas chegaram? Elas chegaram clamando, ó meu rei, meu amo, meu rei, ó meu amo, meu rei, abra a porta. O que foi que elas ouviram? Qual foi a resposta que elas ouviram? Você vê no texto aí? Pode ver. É, justamente. Eu não vos conheço. Que coisa triste e angustiosa, né? Eu não vos conheço. Por quê? Mas não fazia tudo certinho, a regrazinha da aparência? Não tinha lâmpada, não tinha lâmpada acesa? Não estava ali tudo aparentemente necessário sendo cumprido? Mas não tinha o azeite da comunhão, da intimidade, da unção, que a gente precisa buscar. O céu, ele não vai perguntar a você quantos sermões você ouviu, quantas coisas você fez aqui na terra pela, aparentemente, agenda da igreja, quantas reuniões, mas Yahshua vai perguntar, caminhou comigo, você tem a minha unção? E por último, quer dizer, quando se ouvir o clamor, será precedido por misturas e enganos. É o que a gente já está vendo também. Misturas e enganos. Existe muita informação e pouca intimidade real. Muita emoção, emoção religiosa, e gente só que canta, entoa cânticos. Quando a pessoa acha o cântico bonito, se emociona. Adoração não é necessariamente emoção. Não é necessariamente emoção. Adorar é se maravilhar naquilo que ele é. Não é só se tiver numa vibe, num ambiente, se tiver numa música que eu goste. Não, é a gente saber adorar, independente de musicalidade até. Existe muito palco e pouco altar de corações derramados. Existe muita luz, muito brilho e pouca presença. Então a gente tem visto essa mistura. Eu tenho denunciado muito, vocês estão caminhando comigo, sabe que muitas vezes eu não tenho me cansado de denunciar o que é que tem sido as religiões evangelicais dos nossos dias. Essa mistura de atrações, de enredos, de envolvimentos artificiais. Existem vários artifícios, homens criaram, também demônios também agiram, vários artifícios para que as pessoas se sintam cativadas, elas se sintam enfeitiçadas. Né? É uma mistura e pega sempre um pouco da verdade. Como é que se faz uma cédula falsa? Ela precisa ser parecida ao máximo com a verdadeira, então ela precisa ter muitos elementos de verdade. Então a gente tem visto essa mistura.
o maligno trazendo essa mistura. E esse tempo, quando se ouvir o clamor, vai ser esse tempo de engano e mistura. Há várias profecias, eu não tenho tempo para falar, nem vocês, para mostrar, mas a gente já vem mostrando há um bom tempo tantos lugares na Escritura que fala como serão os últimos dias, que os homens sentirão pulseiras nos ouvidos, vão se cercar de falsos mestres. O próprio Yahshua, o único e suficiente Mashiach, Salvador nosso, razão da nossa vida, ele disse que nos últimos tempos sobreviveriam muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores. Amém? E a gente tem assistido isso, gente, se multiplicar sobremaneira. Se uma pessoa sair andando ali, em Boa Viagem, comecinho da Boa Viagem, andando, sozinha, com uma roupa estranha, com um trejeito religioso, uma roupa de saco, alguma coisa assim, fazendo algum barulho, antes de ele chegar no final daquela via ali, daquele calçadão ali, beira-mar, em Boa Viagem, ele já vai estar com seguidores. Então as pessoas hoje abrem um microfone de um celular e vão atrás de como conseguir seguidores. E aí conseguem realmente. E se multiplicam pessoas ensinando toda sorte de besteira, semeando a incredulidade, semeando para que as pessoas percam a fé. Dúvidas, semeando dúvidas. Semeiam dúvidas. Desprezam o valor da igreja, desprezam o valor da Escritura Sagrada. São muitas coisas que têm acontecido nesse tempo de mistura. Agora, ali se verá claramente o valor do azeite. Vai ser um momento em que muitos, quer por bem, quer por mal, vão ver o valor do azeite. Muitos, todos que tiveram contato, que tiveram o convite do noivo, que se prontificaram de alguma maneira a viver como as virgens, todos ali vão entender o valor do azeite. Que você não espere chegar aquele dia para entender o valor do azeite. Amém? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Amém? Assim está escrito no livro da sabedoria. Aleluia. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falta o azeite sobre a tua cabeça. Se o clamor ecoasse nessa noite, como está o teu azeite? Como está o teu azeite? Então, que você possa responder para si mesma, para si mesmo, né? E buscar uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do azeite, da comunhão, da intimidade com Ele. Vamos orar. Quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Vem estar conosco. Certamente você vai ser muito bem recebido. E nós vivemos outros momentos aqui especiais. Será muito acolhido e abençoado. Receberá a palavra viva de uma forma toda especial. Então, vem estar conosco. Um abraço forte, fica na paz, bênçãos sejam multiplicadas em tua vida. Aleluia. Amém.